Esclarecimentos feitos, vamos seguir então. Vamos focar no nosso primeiro conteúdo de hoje, que é composição nuclear. Quando a gente fala de composição nuclear, galera, a gente está revisando aquele princípio maior mesmo, o maior princípio da química, que é identificar de que são feitos os elementos, de que compõem a matéria. É nesse sentido aí. Eu vou abrir um simulador aqui rápido para vocês. Vamos acompanhá-los juntos. Só quem é aluno DE tem acesso a esse simulador aqui. Todo esse material complementar vai estar disponível para quem é DE. Tá abrindo aqui já. Tá aqui, o simulador. Opa, deixa eu tirar meu nome da frente, minha cabeça aqui da frente. Pronto. Diminuir um pouquinho mais. Então, beleza. O fundamento é o seguinte. Esse simulador mostra que os átomos eles são compostos essencialmente por prótons, nêutrons e elétrons. No fim das contas, o que determina que um átomo vire outro e vice-versa é o número de prótons, nêutrons e elétrons que há nele. O critério de organização da tabela periódica é esse critério, sabia? A tabela periódica ela é toda organizada justamente em função dos prótons, nêutrons e elétrons que há nela. A um elemento ele vai mudando de um elemento para o outro conforme adiciona os prótons. Entretanto, o elemento ele fica bastante instável se ele tem muitos prótons. As partículas responsáveis por estabilizar o núcleo do átomo são os nêutrons. E o núcleo do átomo é estável quando a quantidade de prótons e nêutrons é parecida, ou são equivalentes. Como aqui no caso do boro, em que temos 5 prótons e 5 nêutrons. Ainda é um íon, na verdade é um íon com a carga 4 vezes positivas e a massa de 10 unidades de massa atômica. Ele é um íon porque tem muitos prótons, partículas positivas, e tem poucos elétrons. Então, vou adicionando elétrons aqui, até que quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ele se torna, portanto, um átomo neutro. Importante lembrar dessa aula. O que determina que um elemento químico seja tal é a quantidade de prótons que ele possui. E o elemento ele se torna instável se tiver uma disparidade de prótons e nêutrons. Inclusive, é o que acontece aí com os elementos radioativos, é justamente essa disparidade. Beleza? Então, é imprescindível lembrar que a composição nuclear pode ser simbolizada pela letra A, é o resultado da soma de nêutrons e prótons, tá? Não esqueçam dessa fórmula aqui, moçada. É uma formulazinha simples. No fim das contas, observem que os elétrons não entram nessa expressão. Não é exatamente que o elétron não tenha massa, é que a massa do elétron é desprezível na maioria dos contextos. Esse A aqui é massa, esse N aqui significa nêutrons e o P é o nosso número de prótons. Não é conteúdo pertinente do Enem, mas é importante lembrar que a massa do nêutron é igual à massa de um próton, que equivale a uma unidade de massa. A massa do elétron é estimada como sendo 1 dividido por 1860 avos da massa de um próton e nêutrons, por isso que chega a ser insignificante. Antes de continuar com a distribuição eletrônica, a gente precisa lembrar de uns conceitos chaves, o conceito de que o átomo ele é feito a partir de orbitais, a partir de camadas. E é isso que eu vou estar demonstrando para vocês agora com esse outro simulador. Nesse simulador, a gente consegue observar a evolução do pensamento do modelo atômico. Essencialmente, esse aqui foi o primeiro modelo atômico proposto pelo Leucipo e Demócrito lá na Grécia Antiga, em torno de 600 anos antes de Cristo. Observe que é uma coisa meio estranha, né? Sem formato, é uma coisa definida como sendo amorfa. Aqui a gente já tem um modelo atômico de Dalton, onde os átomos são esferas e era possível determinar as características de um material pelos seus átomos. Era ainda uma visão bastante chamada visão substancialista da coisa, em que o átomo ele era dourado, por isso que o material era dourado. Ainda tinha essas características aí. O modelo de Dalton faz parte da evolução do modelo atômico. Depois, no modelo atômico de Thomson, que é esse que a gente está vendo, observa, surgem as noções de elétron. Até então, só se sabia que os elétrons eram coisas, partículas negativas que ficariam incrustadas na superfície do núcleo, e esse núcleo era uma massa disforme positiva. O modelo atômico de Thomson, conhecido como modelo do pudim de passas, até porque os elétrons são passas empilhadas em cima da massa positiva que é
cheia de... Até então não se sabia bem que era prótons. Aqui a gente já chega ao modelo proposto por Rutherford, e surge a primeira noção de eletrosfera, onde o modelo atômico ele tem uma Perdão, o modelo atômico tem uma similaridade com a proposta do sistema solar. O elétron ele fica orbitando o núcleo em circunferências bem definidas, até que se chega à noção um pouco mais moderna de Bohr. Observe que o modelo atômico de Bohr, o elétron ele tem uma camada, uma linha, né, uma camada muito bem definida por onde ele pode passar, por onde ele pode orbitar. No modelo atômico de Sommerfeld, agora os elétrons possuem camadas e subcamadas, e as subcamadas são essas órbitas elípticas que ficam dentro das camadas, né, essas órbitas elípticas que são subcamadas. Essas subcamadas a gente vai falar já na distribuição eletrônica, é a letra, né, S, P, D e F. Chegamos ao modelo atômico do átomo mais moderno, vai depender da subcamada, da camada de valência. Se a subcamada, essa musiquinha do simulador, tá, gente? Vou até desligar aqui. Deixa eu ver se tem como desligar, baixar aqui. Pronto. E depende então do formato. Deixa eu desativar aqui todas as subcamadas. Essa visão de um átomo, se a subcamada da camada de valência, lá no final, for do tipo S, esse aqui é o formato do átomo. Se for um S anteriormente, né, e 2S. Observe que são, né, níveis que se sobrepõem. 2px, deixa eu ativar outro, esse aqui é chamado de formato bilobular. Observe que é uma projeção tridimensional. Essa aqui é a noção mais moderna de átomo, em que os elétrons podem estar em qualquer uma dessas regiões do espaço tridimensional. Que aqui vem um monte de conceitos da quântica, como o princípio da incerteza de Heisenberg, que não dá para determinar onde o elétron fica, só a região por onde ele pode estar, né? A região com maior densidade de probabilidade de se encontrar um elétron, que é chamado de orbitais. Esses aqui são orbitais, ó, projetados nos 3 planos possíveis do universo 3D. E tudo isso junto é que compõe o átomo moderno. Olha só, um pouco mais complexo com base nos conceitos da quântica. Beleza, sabendo disso, então, a gente pode avançar no nosso estudo, né, e saber, então, que os elétrons, até então, por essa definição aqui, basta, os elétrons eles ficam em órbitas muito bem definidas. Existe um outro simuladorzinho, deixa eu colocar para carregar aqui, rapidinho, enquanto vocês estão assistindo a esse. Nesse outro simulador, a gente vai ver que existem órbitas muito bem definidas por onde os elétrons podem existir. Está carregando. Mas um experimento que comprova isso com uma forma incrível é esse experimento chamado experimento do teste de chama. No experimento do teste de chama, é possível comprovar fisicamente, por meio da emissão de cores, que os elétrons ficam em níveis diferentes de energia. Antes de eu explicar para vocês o fundamento disso com mais clareza, deixa eu mostrar para vocês. Pega uma porção de um sal, esse sal, no caso, está emitindo uma cor violeta. Tá vendo? Diferente do azul claro, azul escuro para o violeta, esse aqui é cloreto de potássio. Outro sal que está sendo emitido no teste. Aqui já é o cloreto de sódio, no teste de chama. Agora ele vai adicionar, acho que provavelmente esse aqui é o cloreto de estrôncio, olha o vermelho que sai. Por quê? Enfim, em suma, por que no fim das contas esses diferentes sais emitem diferentes cores? E aqui eu tenho um resumo das cores que podem ser emitidas. Observe, o sódio emite... A culpa toda é do metal, tá? Inclusive o ametal ele não tem participação, apesar dessa imagem resumir que são todos sais de cloro, mas é o metal que determina essa emissão das cores. O lítio é bem vermelho, o sódio é amarelo, o cálcio é um laranja, estrôncio é bem vermelho, o cobre é muito lindo, a emissão do cloreto de cobre é um verde misturado com azul. Quem já fez prática comigo sabe disso. E faremos práticas, inclusive uma live em breve. Vou fazer uma prática com vocês, mostrando essencialmente até este experimento aqui. Como esse experimento funciona, inclusive o princípio desse experimento é que fundamenta o nosso próximo tópico, que é o tópico da distribuição eletrônica. O experimento funciona assim, eu vou ilustrar para vocês, deixa eu achar minha canetinha aqui. É o seguinte, nesse experimento, o elétron ele é estimulado a trocar de nível energético. Então temos aqui
o núcleo do átomo, né, onde fica acumulada a carga dos prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo existem as camadas eletrônicas. Vou resumir aqui algumas camadas. Então, vamos supor que essas elipses aqui que eu estou desenhando sejam as camadas eletrônicas. Com base na teoria de Bohr, o átomo tem 7 camadas eletrônicas possíveis, né, disponíveis a serem orbitadas, que Bohr definiu que essas 7 camadas, inclusive, chamam-se K, L, M, N, O, P e Q. Uma galera, certa vez, chegou e perguntou para Bohr, mas Bohr, no fim das contas, são 7 camadas, ok, faz sentido, e por que você definiu elas para se chamarem assim, K, L, M, N, O, P, Q, e Bohr, com uma singeleza parecida com a que eu tenho, disse, eu escolhi que fosse assim, eu que determinei brincando. Mas foi mesmo, não tem explicação, Bohr só escolheu, ele que criou esse conceito, e basicamente existe um acréscimo energético nesse sentido. Aqui então tem menos energia, aqui tem mais energia acumulada aí nesse processo. Fato é então que aqui temos uma camada K, uma camada L e uma camada M. E o elétron, que ele está, por exemplo, na camada L, vamos supor que essa bolinha laranja seja o elétron, ele é estimulado a subir de camada ao ser aquecido na chama. Ele sobe de nível. Esse elétron que subiu de nível vai passar a habitar a camada M temporariamente. Só que essa habitação é uma habitação instável, ele fica ali por um período de tempo mais curto, não é natural desse elétron ficar ali. Ao ponto de que, depois de alguns microsegundos, que é o que acontece no experimento, ele retorna para a sua camada original, ele volta, vou marcar de cinza isso. E aí ele retorna para a sua camada original. E aí, ao retornar para a sua camada original, para o seu nível original, ele emite luz nesse processo. Ao retornar, emite luz. Vou colocar aqui o símbolozinho de comprimento de onda, que é usado como símbolo da emissão de onda eletromagnética. Então, ele ganha energia ao ser aquecido. Aqui, então, o foguinho, o símbolozinho de calor. Ele sobe de nível. Feito isso, ele volta para o nível original e aí emite essa energia que foi recebida por outra forma, na forma de onda eletromagnética, que é a luz. E isso aqui a gente comprova com esses experimentos do teste de chama. Isso serve de fundamentação para a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que a gente vai começar a falar agora.